Estamos ainda aguardando alguns mestres, alguns irmãos, alguns professores, né? Não sei se a gente vai estar sozinho hoje, mas eu já gostaria de começar orando por você, pela sua casa, pela sua vida, pela tua família, que Deus ele possa te abençoar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, diante de Ti, meu Deus, eu venho te apresentar, meu Deus, todas as famílias, eu venho te apresentar todas as vidas nessa hora. Eu venho te apresentar em especial, meu Pai, agora, Senhor, todos que estão conosco nessa live. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa encher da Tua graça. Senhor, nos dá uma palavra, Senhor, extensiva para os Teus filhos, fale ao coração de cada um, Senhor, na autoridade que há no Teu nome. Senhor, meu Deus, trabalha no profundo e nessa hora eu venho te apresentar, meu Pai, as vítimas que estão internadas, Senhor, em especial também, filho, Senhor, o nosso irmão Alessandro também, toma nas Tuas mãos, venha, Senhor, guardar, venha, Senhor, dar livramento, Senhor, em especial a vida, Senhor, do meu tio também, que está internado ali, meu Deus, vai de encontro agora, eu repreendo todo espírito maligno, eu repreendo toda a enfermidade, todas as hortes que atuam nesses hospitais, todo espírito maligno, ó Pai, da morte, que já foi vencida através do Teu sangue. Eu repreendo agora, meu Pai, toda a enfermidade, todo o principado e potestade, aonde tiver o trono de Satanás atuando na destruição, meu Deus, que eles sejam amarrados e lançados no abismo, na autoridade que há no Teu nome. Por isso, eu te peço desde já a Tua bênção, que o Teu nome possa ser glorificado, venha dar vitória, venha dar o livramento, pelo poder que há na Tua palavra. Senhor, eu creio na Tua justiça, eu creio no Teu nome, eu creio que Tu és o Deus fiel, o Deus de maravilha. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Estamos aguardando aí, né, e daqui a pouco já vamos estar entrando aqui e vai ser vitória. Eu tenho por certo que Deus, Ele tem algo de especial para a tua vida nessa noite. E é muito bom falarmos sobre a palavra do Senhor, falarmos sobre a Bíblia, né, em si, falarmos as coisas profundas. E é muito importante, né, todos que gostam de meditar, todos que estudam, todos que fazem, né, o seu seminário, seus cursos, é muito importante a gente entendermos que a Bíblia ela é tremenda. A Bíblia ela é profunda demais. A Bíblia, nós precisamos entender que muitas das vezes nós erramos na meditação da Bíblia apenas de fugir do seu contexto, de fugir do seu texto. Muitas das vezes nós erramos nisso. E hoje os erros muitas das vezes são tão grotescos que as pessoas elas nem fogem, vamos falar assim, verdadeiramente do contexto, mas elas fazem base, fogem do texto. E com isso nós criamos muitas coisas, né, muitas normas. Outro dia eu encontrei com o irmão e ele disse para mim, não, tal, e aí perguntei pela família, ele falou, minha família está firme e tal, né, e perguntei, e ele disse, olha, mas eu tenho lá, alguém começou a estudar muito a Bíblia e mudou a forma de pensar, tá? E a pessoa estava condenando aquilo. Mas realmente a falta de ensinamento nos traz as grandes ignorâncias. E daí que nós criamos princípios sem resposta. Muitas pessoas vão criar doutrinas que não estão na Bíblia, muitas das vezes vão criar hábitos que não são bíblicos, coisas que não estão na Bíblia que não conseguem responder por apenas pegar um versículo isolado, mas quando você pega o texto é outra coisa. Muitas das vezes nós deixamos muitas comemorações, nós deixamos muitas datas passar porque achamos pecado, né? Tem pessoas que não comemoram nem aniversário porque diz que está na Bíblia. Tem pessoas que não comemoram o Dia das Mães porque diz que é idolatria. E assim vai, sucessivamente, outros aspectos, mas eu tenho certeza do poder sobrenatural de Deus. Amém? Estamos só iniciando. Então, é muito importante a gente apenas... Vamos de cá. Isso vai dar certo. Isso, estamos ajeitando aqui. E vai ser bênção em nome do Senhor.
É muito importante nós estarmos falando e a cada dia estamos entendendo o que realmente diz a Bíblia. E daí criaram vários conceitos doutrinários, conceitos teológicos, conceitos isso, conceito aquilo, e muitas das vezes querendo fazer uma exegese, colocar aquilo que a Bíblia realmente não está falando, a Bíblia realmente não está dizendo, a Bíblia realmente não expõe. Então, é totalmente diferente realmente aquilo que a Bíblia fala e aquilo que realmente muitos estão dizendo. E muitas das vezes, pode sentar na cadeira, não na cadeira. Senta na cadeira. Então, realmente, há muitos conceitos. Fica à vontade. Há muitos conceitos que, às vezes, deixam vago, deixam brechas, que realmente elas não podem ser respondidas. E nós vemos isso através de certas coisas que muitos inventam, através de palavras e dizem estar na Bíblia. E com isso nós vemos que muitas pessoas têm tomado um rumo de ignorância, né? O evangelho, o ensinamento, a palavra de Deus, ela tem sido precária e as pessoas se prendem em cabresto, se prendem em certas escravidão, em certos julgos que não está na Bíblia. Mas alguém usou para ele um versículo, alguém usou para ele uma palavra, alguém disse para ele, mas como ele é preguiçoso, não gosta de ler a palavra do Senhor, não gosta de meditar na palavra do Senhor, não gosta de ouvir a palavra do Senhor, então muitas das vezes carrega jugo, carrega fardos, muito pesado para as suas vidas. Então isso tem sido cruel, tem sido pesado demais, e eu louvo a Deus. Nós estamos aqui com alguns irmãos, talvez nem todos aí estão, né, mas quero louvar a Deus, a vida, né, tá aqui nosso ministro Bruno, tá aqui o ministro Rafael, o Caio ali mais no cantinho, né, não tá aparecendo não, mas chega mais pra cá, o Caio, tem a Gleiciane, a Lohane, a Ana Clara, quero louvar a Deus. Então vamos começar, né, a nossa leitura, né, aí pediu o Bruno, nós vamos estar lendo, tá, na medida do possível, a gente vai estar argumentando com vocês aí algumas coisas, e que você possa entender. Hoje o nosso tema, tá, irmãos? Esse tema, o que é isso? Isso não é um culto não, tá? É diferente do culto que a gente faz na live aqui, né? Tem os irmãos louvando, todo mundo, é diferente um pouquinho. Esse aqui é exatamente o que? Isso aqui exatamente é um estudo que a gente trouxe da sala dos bereanos, né? Os irmãos estão participando, os irmãos estão aprendendo também. Nosso tema de hoje lá na sala dos bereanos é a criação. Então, vocês vão aprender coisas importantes sobre a criação que a gente vai estar falando aqui. Porque houve muitos conceitos, né, sobre a criação, né, que por vários tempos e séculos estiveram errados. Mas muitos ignoram isso, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguns conceitos que falam que a terra foi destruída, que Satanás caiu aqui e destruiu a terra, que houve uma destruição, né? Então, não foi bem isso, não foi bem isso. Você vai estar aprendendo aí com a palavra do Senhor. Dentro da medida do possível, a gente vai estar verbalizando com vocês. Mas antes disso, Bruno, dá uma saudação aí para os ouvintes aí, para os internautas. E é benção, né? Falando um pouquinho também só a importância desse tema de hoje, né? Do poder criador de Deus. Dá uma... Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite para todos aí. Nós vamos entrar num tema em que, né, possivelmente muitas coisas que vão ser faladas, algumas lives já foram um pouco comentadas, mas acredito que hoje nós vamos aprofundar um pouco mais em algumas coisas. Como o nosso pastor já disse aqui, se eu não me engano, na última live do estudo, sem ser semana passada, na semana retrasada, nós até falamos um pouco sobre isso, né? Satanás, quando que ele vai ser lançado na terra, aonde que ele foi lançado. Vai ser falado muitas coisas aqui sobre a criação, a diferença sobre criar e fazer, né? O homem foi criado no céu,
mas ele foi feito na terra. Então, muitas coisas eu acredito que nós vamos aprender hoje e no decorrer do tempo aqui, né? Nós juntos com o nosso pastor iremos aprender aqui da palavra. É muito importante você não ficar apenas, você sempre estar na sequência dos estudos, porque muitas coisas nós vamos dar continuidade, o que já foi falado, e muitos que perderam algumas coisas talvez vai ficar um pouco perdido, mas eu creio que vai ser para o seu aprendizado. Então fica ligado até o final com a gente, que eu creio que vai ser de muito aprendizado para nós. Amém. Depois nós vamos ouvir também, né? Depois, lá para o meado do estudo, vamos estar ouvindo nosso ministro Rafael também, o Caio também está aí, né? Mas pessoas dando saudações. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Então, é muito importante, criaram isso, né? É um tema complexo hoje, mas é importante. Gênesis, aí eles separam Gênesis capítulo 1, versículo 1. E põe esse Gênesis ligado a Apocalipse 12. Falando que ali que foi a queda de Satanás. Então, para isso, hoje a gente vai falar mais da criação do mundo. E depois a gente, se der tempo, a gente entra falando da criação do homem. Né? Então, só para você entender, o homem, tem gente que pensa que o homem foi criado em Adão, na terra. Não, o homem, ele já existia antes de Adão. O homem, ele só foi formado. Então, isso é muito importante. O homem não foi criado aqui na terra, não. O homem foi criado no céu. Então, tudo isso você vai estar aprendendo a palavra do Senhor, né? E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você. Vamos começar falando sobre a criação, né? Dos céus e terra. Eu gostaria que o Bruno lesse para a gente 2 Pedro, capítulo de número 3. Vê se é o versículo de número 5 aí. Isso. Você que está na sua casa aí, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 5. Pode ler? Pode ler, pode ler. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Pois eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus os céus existem desde os tempos antigos, e que a terra foi tirada das águas, e que no meio das águas subsiste. Então, tema acerca desse texto aí, deixa eu ver aqui. E que por meio da água o mundo de então foi submerso e pereceu. Então, isso aí é fundamental, né, a gente entender como era antes, tá? Eu vou mostrar uma gravura para vocês aqui, eu não sei se vai sair perfeitamente. Aqui, essa Bíblia aqui tem uma gravura extremamente, eu vou ver se eu consigo colocar aqui nas câmeras para a gente ver aqui, e eu não sei se vai sair. Mas aqui, ó, para o pessoal do Facebook, do Instagram, era tudo água, tudo água, tudo água, olha aí, ó, água. Então, como é que foi? A gente precisa entender isso aqui, que muitas pessoas, irmão, o diabo ele não tem essa autoridade de destruir aquilo que Deus ele fizera, não. Quando Adão e Eva estavam aqui, Satanás já havia rebeliado há muito tempo. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender na eternidade é o seguinte, que a dispensação ela é diferente. Nós precisamos que hoje nós temos 3 dispensações na Bíblia, tá? Lá em Efésios fala sobre as 3 dispensações. Não aqui, os teólogos falam que tem 7 dispensações, né? Isso foi uma forma melhor que eles para dividir, para explicar. Não que esteja errado, mas nós temos apenas 3 dispensações. A dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude de todos os tempos. Então, como que acontece? Essa dispensação do mistério, quando ela começou? Essa dispensação do mistério, ela começou da eternidade, ela tem 2 partes. Até a criação. Depois da criação, ela vai até Cristo. Então, a dispensação do mistério, ela se divide em 2. A parte, ministro Rafael, que ela pega da eternidade, antes que existia todas as coisas, a eternidade já era presente. E se a eternidade não existisse,
ele era pai da eternidade. Como diz, né, Isaías, que ele é pai da eternidade. Olha que coisa tremenda. Então nós vemos que a eternidade, essa dispensação do mistério, que é a dispensação que embarca a primeira parte da eternidade até Gênesis 1:1, até a criação. E a segunda parte dessa dispensação, ela vai de Gênesis 1 até a encarnação de Cristo, né? Aonde posteriormente a graça vai ser revelada. Então, nessa primeira parte, foi a parte aonde primeiro foram criados os céus. E o trono de Deus, ele está em cima do Monte Sião. O trono de Deus, ele está em cima do Monte Sião. A cidade, ela foi construída depois em cima do Monte Sião. Mas em cima do Monte Sião já havia o trono de Deus, já havia os anjos. Os anjos foram criados primeiro. Os anjos foram criados primeiro. E ali daquele trono há umas águas que jorram. Não é o que diz os Salmos? Parece que é o Salmos 46. Há um rio cujas correntes se alegra a cidade de Deus. E essas águas, ela vinha descendo, passa entre as florestas no Éden original, que não é o Éden que Deus fez para Adão, não. Isso aí eu estou falando do tempo que embarca na eternidade, antes de Gênesis capítulo 1:1. Então as águas enchia tudo. As águas preenchiam tudo. Então, o que o Criador ele vai fazer? O Criador, nós precisamos entender duas coisas. Ele cria e ele faz. São duas coisas diferentes. Porque quando eu crio do inexistente. E quando eu faço daquilo que já existe. Muito importante a gente entender isso. Porque aí a gente vai entender Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Que o próprio, está escrito, em Gênesis mesmo, daqui a pouco a gente vai ler, a própria explicação disso. Então, quando agora existia só água, o que ele vem? Ele vem e ele abre uma expansão. Ele vai fazer uma expansão. Olha só, ele vai fazer uma expansão. Aqui, ó, vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Vai fazer uma expansão, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Você está na câmera certa aí, ó. Uma expansão. Vai fazer uma expansão lá. Deus fez uma expansão no meio das águas. Depois separou as águas de cima e as águas de baixo. Então esse espaço, essa bola é como a barriga de uma mulher grávida. Ele vai abrir uma expansão. Aqui ele está criando. Está criando. Ele criou tudo no seu laboratório. A gente vai ler sobre isso, se der tempo. E ele criou tudo na tua mente para depois o verbo, através do profeta Espírito Santo, dar a germinação, né? Fazer o nascimento da obra. Olha aqui. Primeira expansão. Então a terra, a porção seca, nessa expansão aqui, ó. Essa expansão ele criou um fundamento nessa expansão. Ele criou um limite, né? Não sei se eu chegar mais para a câmera aqui, ó, ver se está dando para ver. E nessa expansão ele vai criar o quê? Ele vai criar as regiões celestiais, tá? No firmamento, o firmamento aqui, ó, vai ser as regiões celestiais. Isso aqui é algo muito espiritual. Grave isso aí, regiões celestiais. E no centro de tudo aqui, ó, ele vai o quê? Deixar o quê? A terra informe. Que ela vai estar como se tivesse aqui, ela vai estar como ela tivesse ali guardada pelo Espírito Santo. Ela vai estar como ela tivesse fertilizado. O Espírito Santo vai estar fertilizando a terra ali. Ele criou e deixou ela ali. Depois... Deixa eu chegar mais, é o contrário, né? Mas eu cheguei aqui, chegar a câmera. Ó, aqui ele vai pôr, ó, o firmamento, ó. Luminares no firmamento. Aí ele vai fazer um firmamento e depois vai criar os luminares. Aqui, ó.
para os irmãos verem, ó. Isso aqui é a Bíblia Bereana. Então aqui, ó, era só água, só água, só água. A obra do Espírito Santo, primeiro missionário enviado à terra, sem forma, sem vazia, treva, quando abismo, mas ele creu naquela circunstância. Então o Espírito Santo, ó, pairava. E ela estava ali, ó. Ó. Então o que ela estava ali, informe, né, sem forma, vazia. Isso é igual, nós estávamos explicando isso é igual o feto, né? Uma criança no ventre. Primeiro ela para ser gerada, só ela está informe, está ali no ventre. E assim estava a terra, só água. A terra no ventre e a criatura ali, só água. Até ela se revelar em forma, quando dá 9 meses. O que nesse período estava? O Espírito Santo. A terra não foi 9 meses não, mas eu estou falando isso em relação a uma criança. Ela não fica 9 meses no ventre? Para depois, né, ir formando e se revelar. E assim também foi a terra. Então ele começou, depois de a terra em forma, ele veio o quê? Fazer a terra. Isso está na Bíblia, tá? Isso está na Bíblia. Só para você entender aqui. Estamos aqui também. Uma Gleice está doida para falar. Aleluia. Olha só. Você que tem a sua Bíblia aí na tua casa, acompanhe comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Jeová Deus fez. Então, vamos de novo. Essas são as origens, gerando a terra, dos céus e da terra quando foram criados, do inexistente. Agora vem a continuação do Gênesis 2:4. No dia em que o Senhor Jeová Deus fez do existente. Ou seja, então primeiro ele cria, né, a expansão, põe lá o firmamento, deixa lá. Depois o que ele vai fazer? Depois ele vai vir fazer. E é como a criança, criada e depois feita. Então as pessoas precisam entender esse mistério. Então isso é Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Porque até Gênesis 1:1, primeira coisa que ele fez foi os céus. Tudo começou nos céus e os seus anjos. Só que quando ele estava lá, o que acontece? Nós vamos falar um pouco disso depois. Ele o que? Estava acontecendo o que? A rebelião. Nós já falamos disso na outra aula, você procura lá no YouTube que você vai achar. Aí houve o que? A rebelião. Quando houve a rebelião, porque muita gente confunde isso, eu preciso explicar Apocalipse 12 rapidinho, antes da sequência aqui nos mistérios que aconteceu, algumas coisas que é importante você saber sobre a terra. As pessoas confundem, é Apocalipse 12, onde houve batalha no céu, o grande dragão. Então tem vários fatos que não tem como ser Apocalipse. Primeiro, ali vai falar do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro tinha derramado, né? Lutando contra a mulher. Peraí, lutar contra a mulher não existia ninguém. Então lá, mas ali era o Filho de Deus lutando. Ali, irmão, não tem, essa batalha ainda vai acontecer. Mas depois a gente vai dar uma recapitulada nisso. Mas só para você entender que Deus ele criou, formou. E essa criação, ela ainda vai passar como se fosse por uma transformação, como diz em Romanos. Por quê? A natureza ela já está bem afetada pelo pecado do homem, aonde existiu dinossauros, aonde existiu tudo. Então, só para você ter uma panorâmica, quando acontecia a rebelião no céu, o Senhor ele tinha um lugar que ele ia procurando uma imagem perfeita, procurando essa imagem, ele estava em busca dessa imagem. Então há várias, né, referência em Efésios, né, que ele estava o quê? Em busca dessa imagem perfeita, ele estava aperfeiçoando a imagem. E enquanto isso, pode reparar, porque, irmãos, muitas das vezes as coisas que acontecem na nossa vida é como um cálice, e assim também foi. Repare que o texto em Ezequiel, quando vai falar da queda do luzeiro, né, eu acredito que eu estou falando para quem conhece mais um pouco da Bíblia, na queda do luzeiro, o que vai acontecer? Foi na multidão do seu pecado que foi achada iniquidade. Então,
não foi de uma vez. Então, quando ele estava ali tratando os anjos com violência, tratando as pedras com violência, o que fazia? O ancião de dias, como diz Daniel, chama ele de ancião de dias, tá? Porque ele tinha, esse nome que ele tinha na eternidade. O ancião de dias saía e ia para o seu laboratório procurar uma imagem perfeita. Por quê? Para criar uma imagem perfeita que fosse a imagem e a semelhança. Então, vamos lá. A Terra ela foi criada dessa forma. E a Terra, há muitas teorias não se confrontam com a ciência. A Terra é como um núcleo, vou ver se eu acho para os irmãos aqui alguma gravura. A Terra é como um núcleo que ela tem um fogo. Eu não sei se você já viu aquele balão. Já viu aquele balão de gás? Aquele balão de gás? Um balão, aqueles balão, não é aqueles balão que a gente solta não, mas é um balão que tem fogo, que ele sobe, com pessoas devem ter visto esse filme em algum lugar, mas existe esse balão. Então, a Terra também, ela está suspensa, porque o núcleo da Terra tem um fogo. Núcleo da Terra, a Terra quando foi criada, o núcleo da Terra ela teve um fogo. É por isso que quando a Terra ela foi criada, Satanás já tinha caído, mas não na Terra. Satanás já tinha caído por terra. Essa é a expressão correta que diz Isaías. Satanás ele caiu por terra. Outra coisa que lá em Apocalipse 12 não podia ser, é porque lá em Apocalipse 12 fala dele como a antiga serpente. Se fosse no início da terra, tivesse caído no início da terra, como que seria a antiga serpente? Seria a nova serpente. Então há vários fatos que não corroboram para ser. Mas só para você entender aqui sobre a criação. Então, aqui tinha, olha aqui, vou mostrar para vocês aqui, mais do lado de cá. Olha aí como era. Aqui o monte de Deus, Monte Sião, tá? E aqui em cima o trono de Deus. Essa cidade ainda ia ser construída ainda. Mas aqui o trono de Deus habita aqui. Então, em cima do Monte Sião, essas águas que descem, enchia toda. Passava pela Uédia original, pelas florestas, enchia tudo. Então Deus vem cá no meio delas e abre um espaço, assim, é como se abrisse uma bola, uma expansão. E ali ele coloca o firmamento e ele vai criar a terra e depois ele vai fazer a terra. Então aqui, olha o início, Satanás subia, né? Aqui para você ver, não sei se você consegue ver aqui, Satanás subia com as pedras afogueadas, ia diante do trono de Deus, mas aqui ele já estava cometendo seus pecados. Uma hora a gente vai falar, já falamos um pouco da trajetória de Lúcifer, mas uma hora a gente dá outra aula sobre isso. Aqui ele já estava cometendo os seus pecados, já estava cometendo as suas iniquidades, tá? Então ele subia aqui, chegar mais perto aqui para vocês entenderem, ele subia aqui, e chegava aqui, em vez de prestar conta de todas as pedras que fogueadas que eram aqui, a sua responsabilidade desse querubim, o que ele fazia? Ele falava, não, hoje não foi 5.000 não, foi só 2.000. Só que ele achava que o ancião de dia não estava vendo, mas ele já sabia. E uma terça parte dos anjos já estavam agora tomando um lado, que era o lado do luzeiro, que você conhece como Lucifer. Já estava tomando o lado, então eles começaram aqui. Então isso aqui é muito fundamental, para você entender que isso aqui não é Gênesis 1, Satanás não caiu em Gênesis 1 e saiu destruindo a criação de Deus, não. Deus fez tudo perfeito. Então falando ainda sobre a terra, tá? Antes de vamos dizer aqui, para você entender, há um fogo no centro da terra, tá? E a terra, para você entender, ela não era dividida assim não. Eu não sei se você já ouviu falar na ciência, né? Parece que tem uma referência lá em Pangeia, né? A geografia fala sobre a Pangeia. Exatamente. Então era tudo juntos, continente era tudo junto. Se você olhar bem, você vai reparar que tem partes que ela se encaixa exatamente no mapa. Por quê? Deus criou, teve o homem, teve a expulsão do homem do jardim do Éden, né, o homem. Mas posteriormente houve as gerações e houve o que? O dilúvio. Nesse dilúvio, Deus prometeu que ia destruir, que ia fazer uma destruição com água. E o que ele faz? Ele vai fazer com que as águas no dilúvio, quem quisesse salvar, tinha que entrar na arca.
e só entrou Noé e a sua família, entrou na arca. Então Deus abriu os lençóis. No início da terra ele tinha separado a água de baixo e a água de cima. Então você percebe, a ciência relata isso, que debaixo da terra há lençóis freáticos. No núcleo da terra tem um fogo. Vê se eu acho uma gravura para os irmãos. No núcleo da terra tem fogo, tá? E no núcleo da terra tem um fogo. E é como... O que aconteceu no dia do dilúvio? Os lençóis... Isso, abre um pouco isso aí. Então. Os lençóis freáticos se moveram. E eles abriram. Então o que acontece? No núcleo da terra tem fogo, acima tem, né, o pré-sal, tem um petróleo. O que esse petróleo faz? Tem várias camadas a terra tem várias camadas, né, para você entender. Então, além dessas camadas que tem, até chegar em nós, os lençóis freáticos, essa água ela não sai lá de baixo assim, fria não. Ela sai lá de baixo aquecida. Só que ela vai chegando de cima dos lençóis, mais acima, e elas o que? Elas vão resfriando. E você pode reparar que é a temperatura ambiente, mas é 30 graus, é sempre assim. Porque elas vão descendo, né? E elas resfriam também a terra. Deus fez tudo organizado. A Bíblia diz que havia como se fossem vulcões, né, no jardim, que eles subiam vapor. Então, era como o cano de descarga de um carro. O motor da terra funcionava assim. O cano de descarga de um carro. Para sair o quê? Os vapor. Vapor da onde? Do núcleo da terra. Toda vez, a ciência fala que a terra já está um pouco inclinada. Toda vez que o homem, muitas das vezes, tira coisas da terra, por exemplo, aqui faz escavação do minério, leva lá para o Japão, eles estão desestabilizando. Eles tiram o pré-sal do núcleo da terra, acabando com a vida, com o fogo que há no núcleo da terra. O que eles estão fazendo? Eles estão desestabilizando a terra. Mas essa terra ela ainda é suspensa, ela é sustentada no ar por causa do núcleo do fogo que há nela. E a terra era toda conjunta, mas houve o que? No dilúvio, o que aconteceu? No dilúvio as águas, tanto de cima foi liberada, quanto as águas de baixo. Você quem já foi para o lado de Goiás aqui vai entender. Lá, e você também que já estudou geografia, eles vão falar que há rochas que são magmáticas, né? O que é rocha? Como é que saiu o magma? E você vai lá para o lado de Goiás, em alguns lugares, né? Me parece também, para o lado de Petrópolis também tem isso. Umas rochas que eles falam que essas rochas, elas foram metamórficas. Elas saíram como larvas e depois solidificaram. Como é que foi esse processo? Exatamente isso. Por quê? Quando agora Deus rompeu os lençóis freáticos, saiu as águas geladas de cima com as águas quentes de baixo. E quando elas saíram todas para encher a terra, o que houve? O fogo também saiu. Então naquela erosão foi feito o quê? As rochas magmáticas, com a água quente, com a água gelada, formaram-se as rochas, os magmas esfriaram e formaram algumas rochas, né, que eles falam magmáticas, né? Não sei se vocês já estudaram isso, tudo criação de Deus. Quando as águas do dilúvio abaixou, as águas todas não voltaram para os lençóis freáticos não, e a terra ficou alguns bolsões vazios. Pastor, aonde foi parar essas águas? Eu não sei se você já pesquisou. Aonde foi colocada essas águas? Você já entendeu por que a geleira do Polo Norte, do Polo Sul, tem água para encher toda a terra? Já entendeu por quê? Porque as águas não voltaram todas para os lençóis, não. O Senhor congelou as águas e deixou elas reservadas. Olha que coisa tremenda. Então tudo está na Bíblia, a ciência, a Bíblia, elas vão se casando. A criação de Deus ela é tremenda. E por que a terra dividiu? Porque a terra, aqueles bolsões que ficou vazio, começou a encher de gases. Encher de gases. E lá em Gênesis capítulo 10 vai dizer que a terra ela se dividiu no tempo de Peleg, não é isso?
A terra, ela se dividiu. Houve uma explosão, né? Através daquela torre também, no capítulo 11 de Gênesis, fala que eles criaram uma torre de Babel. E ali, na torre de Babel, eles começaram, né? Achar e chegar aos céus, não se perder na terra, não se espalhar. O que Deus fez? Confundiu a língua deles para que eles se espalhassem. Né? Então ali houve um racha. E dali depois a terra se dividiu. Né? Alguns falam mais 5 continentes. A terra ela se dividiu. Então veja como Deus fez e as coisas vão acontecendo e batendo com a ciência. A ciência nunca é desprezada pela palavra do Senhor. Né? Então nós vemos que a terra ela é cheia de camadas até chegar no núcleo que é fogo. Mas a expansão, Deus fez os céus dos céus, que é onde está o Monte Sião, onde está o jardim do Éden original, que é onde que ele habita. E Deus também fez, presbítero Bruno, o firmamento, que é o segundo céu. E fez também o céu dos homens. O apóstolo Paulo fala que ele foi até o terceiro céu. Irmão, não existe quinto, sexto, irmão, é a Bíblia. Terceiro céu aonde habita o Deus Todo-Poderoso. Então a parte que ele fala que ele foi no Será, né? Isso nós não vamos falar aqui sobre a eternidade. Ela se divide em 3: o era, o é, onde está o trono de Deus, e o será. Olha que coisa tremenda. No céu não é como o tempo, né? Aqui nós contamos tempo. É por isso que um dia lá é como 1000 anos, porque eles estão na eternidade. Como, né? Mas é uma coisa mais tremenda ainda. Não é que seja, é como. É uma coisa parecida. Então, é uma coisa assim, incalculável, as coisas no céu. Se formos olhar a tempo, a eternidade, vamos dizer que o Senhor esteve aqui tem 2 dias. Coisa tremenda, né? Então, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, não é isso? Então, é a mesma coisa. Então, nós precisamos entender que na terra tem um fogo, a terra se dividiu, né, após o dilúvio, as águas do dilúvio, né, através das rochas magmáticas e através do que? Das geleiras foram congelados. Então, isso não foi Satanás que caiu aqui, destruiu a terra, nada disso. Primeiro Deus criou, depois Deus o fez. É muito importante a gente entender isso. Agora a gente vai dar uma pincelada rapidinho, porque muitas pessoas falam de Apocalipse 12, e a gente precisa explicar isso aqui antes de passar para a criação do homem. Agora preste bem atenção, pastor, a terra, aí Deus, tá? Os céus dos céus é de Deus. A terra foi dada aos filhos dos homens. O diabo ele quer que você desista de tudo que há aqui na terra. A terra foi dada a você, para você conquistar, para você possuir. Aí tem gente que fala, o diabo está na terra. O diabo não caiu ainda na terra. O diabo só pode atuar na terra quando você dá lugar para ele. Quando você deixa ele entrar na tua vida. Quando você deixa ele dominar. Ou ele vai usar sempre um corpo. Ele precisa usar alguém. Porque senão ele não tem domínio nessa terra. Então você precisa descobrir a autoridade que você tem. Que Deus te deu. Essa terra é sua. Sempre quando eu falo é questão disso. E o diabo ele atua hoje aonde? Nas regiões celestiais. Vamos ver isso também, tá? Antes de ler Apocalipse 12, vamos ver lá. Efésios capítulo 6. Acha para mim aí, onde estão os principados e potestades, a nossa guerra é contra eles. E aonde eles estão? Eles estão nas regiões celestiais. Então muitas das vezes ele deixa o seu domínio e vem na terra, tá? Ele deixa o seu domínio e vem na terra. Então é muito importante a gente entender sobre isso também. Se achar aí, pode ler, pode ler. 11 e 12? Efésios. Isso. Pode ler. 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso destes séculos,
e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Então olha aí, tá vendo? A nossa luta é contra esses principados, e onde eles estão? Nas regiões celestiais. Mas eles perderão seu domínio aí, eles perderão seu lugar nas regiões celestiais, mas eles atuam lá. E que regiões celestiais? Isso é o segundo céu, né? Acima do céu, acima dos planetas, acima desse espaço, há, né, o vale da sombra da morte, há esse firmamento que foi feito. Ele é espiritual. Pode falar. Por isso a importância de quando nós pedimos algo, vamos orar em petição de algo a Deus, é importante nós permanecermos, se possível for, todos os dias, insistir naquela mesma oração, pedindo aquela mesma coisa enquanto não chega, como foi com Daniel, porque se eles estão nas regiões celestiais, quando o Senhor for abrir os céus para o anjo descer para entregar a vitória, eles vão tentar de toda maneira impedir que esse anjo chegue aqui na terra. Então, se nós pararmos de orar, o anjo também, no meio do caminho, não, ele volta. Por isso que Daniel permaneceu em oração. O anjo mesmo fala. E lá foi lá que ele cercou, né? Foi lá que ele cercou. Nas regiões celestiais. O conflito da nossa bênção, o conflito da resposta das nossas orações não está entre nós na terra. Não está entre mim e entre você. O conflito da nossa resposta, ela está nos céus, nas regiões celestiais ali. Então, às vezes a gente, eu não alcancei porque tem alguém me invejando. Não. É porque você não persistiu na oração. Porque não é contra a carne. Eu não tenho que lutar contra você, cara. Eu não tenho que lutar contra o Bruno. Eu tenho que guerrear as regiões celestiais. Muito forte, né? É coisa tremenda. E aqui mostrar para vocês aqui, só como funciona aqui, ó. Só para vocês terem uma noção aqui, tá? Olha aqui, as águas do dilúvio, ó. Presta bem atenção. Então, as águas dos lençóis, as águas de baixo. Repare que o texto do dilúvio vai falar que as águas de baixo, tanto chovia no dilúvio embaixo e chovia de cima. Então Deus liberou as águas de baixo e as águas de cima. Então encheu toda a terra, as águas se encontraram aqui. E só para você entender aqui, ó, sobre esse mistério aqui, ó. Olha o núcleo da terra como é que é. Espero que você esteja vendo aí. Deixa eu ver se está certo aqui. Olha o núcleo da terra aqui, ó. Olha o núcleo da terra, ó, para você entender, ó. Tá vendo? Fogo no núcleo, larvas, aí depois que vem, ó. Tá vendo? A crosta, né, o manto arquífero, né, e a crosta da terra. Tudo assim. A terra é como um balão, tá vendo? Ele é suspensa, a terra é suspensa. E por mais que ela esse balão, assim como o fogo sustenta o balão no ar, assim também o fogo que há no núcleo da terra sustenta esse peso todo e a terra não cai. Se a terra desmoronasse por um minuto, você imagina o que aconteceria, né? Você imagina o que aconteceria? Então é coisas tremendas mesmo, tremenda. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra parte ainda que explica isso melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui o que aconteceu, ó. Olha como é que é a terra é toda dividida, tá? Ela é toda dividida em camadas. Então, presta bem atenção aqui, ó. Ela é toda dividida em camadas. Tá? Deixa eu ver se tá na frente das câmeras aqui. Isso. Olha só. Toda dividida em camadas. O núcleo da terra, tá? O núcleo da terra aí, para você que tem a Bereana, 78, página 78. O núcleo da terra é fogo, aí do fogo vem larvas, da larvas aí tem, ó, tá vendo? Olha o vapor, olha a fonte, olha, é tudo cheio de camada. Então, quando as águas saiu aqui, liberou todo o fogo, liberou todo o vapor. E essas lavas subiu e houve uma explosão, águas quentes com água gelada, tá vendo? Os gases que entraram, depois a terra foi e se dividiu. Você lê lá em Gênesis capítulo 10, 25, onde houve explosão, foi o dia que a terra se dividiu. Depois do dilúvio, ficou vácuo, e esse vácuo ele foi enchendo de gases, tá? Deixa eu ver aqui se está certo aqui, peraí. Deixa eu acertar a câmera aqui, pegar do lado certo, isso. Louvado seja Deus. Minha filmagem chega um pouquinho atrasada, né? Mas eu acho que agora eu tô do lado certo aqui.
Eu vou colocar mais aqui para você ver. Não, acho que aqui, ó. Aqui que vai pegar mais. Entendeu? Então aqui, ó. Olha aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha o núcleo da Terra, como é que a Terra é cheia de camadas. Olha aqui. Quando isso aqui ficou vazio, que as águas tinham saído toda, não retornaram toda para cá, então aqui houve uma explosão, ó. Tá vendo? Aí a Terra se dividiu em 5 continentes. É por isso que lá naquela passagem do Lázaro e o rico, ele pede para ir pregar para os seus 5 irmãos. 5 continentes. Era tudo irmãos, a Terra foi dividida. Tá vendo? Olha aqui. Ó, como é que sai aqui as águas. Aí as águas quentes, gases, larvas, saíram tudo do abismo. Então, a Terra, lá em Gênesis 10, 25, você pode ler que foi o dia que a Terra se dividiu. A Terra não foi criada dividida, a Terra se dividiu lá. Então, é muito importante a gente entender isso. A geografia explica, né? A geografia explica isso. Começou tudo junto, foi se dividindo. Cada período tem um nome. Nós sabemos como a Bíblia ela é real. A Bíblia ela é real mesmo, né? Deixa eu me aproximar mais aqui. Espero que você possa ter entendido aí. Aproximar bem aí para você ver, ó. As pessoas vê bem aí. Que benção, vê bem aí, ó. Tá? E aí que isso é realidade mesmo. Tá bom? Agora você que tem a sua Bíblia na sua casa, abre aí em Apocalipse. Depois a gente tem que ficar acompanhando aí. Está certinho aí. Bíblia, Apocalipse capítulo de número 12, tá? Apocalipse, capítulo de número 12, vamos ler essa parte, explicar esse texto por parte. Então vamos lá, isso é um texto que ainda vai se cumprir, tá? Mas eu vou explicar isso assim numa parte bem suavizada, porque não é nosso tema hoje, a gente já falou disso e tal, mas só para quebrar isso, né? Vamos ler lá, Bruno, lê pausadamente para mim. Apocalipse, capítulo de número 12. Apareceu no céu um sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, clamava com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se outro sinal no céu. Não, peraí. Essa mulher, ela é símbolo da nação de Israel. E ela vai dar à luz um filho agora. E nesse parto, vai ter uma luta, porque o dragão não vai aceitar. Então, esse capítulo 12 se divide em 3 partes. Então, agora, como que que foi, a terra foi destruída, sendo que não tinha Adão, não tinha ninguém, não tinha varão, e esse texto aí tem um varão. Então, por aí, você já vê que não dá. Por aí, você já vê que já tá falha a história. Então, continua. Vamos lá. Viu-se outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. E o dragão pôs-se diante da mulher quando ela estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando ele nascesse. Então aí fala do poder de Satanás, fala da 1/3 parte dos demônios se revelando, e agora vai dizer sobre exatamente na hora que como o salmista fala, que houve uma luta. Um salmo messiânico fala que o próprio Deus foi o parteiro. Quando Maria estava sentindo fortes dores naquela hora para dar à luz, José procurando espaço nas estalagens, o diabo tentou abortar aquela criança, matar aquela criança. O dragão veio, mas o próprio Senhor agora rebatou a criança. Então se cumpre o salmo messiânico aí, e o texto aí fala. Continua lendo. E ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem que é esse filho que vai reger todas as nações? Cristo, é Jesus. Não é o que diz o Salmo capítulo 2 também? Que ele regerá todas as nações, né? Hoje te gerei, diga-me, eu te darei as nações por tua herança, por tua posição, e ele regerá as nações por vara. Então, veja, isso é o próprio Cristo. Continua a leitura.
e o seu filho lhe foi arrebatado para diante de Deus e para o seu trono. Então ele foi tomado, né? Cristo ele foi assunto ao céu. Cristo subiu ao céu, né? E foi tomado, ele foi protegido e também pelo Senhor. Continua a leitura. E a mulher fugiu para o deserto. Agora a segunda parte disso. Continua. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentado durante 3 anos e meio. O que está falando agora? Olha para você ver. A segunda parte agora já está direcionada à grande tribulação, onde a primícia das tribos, né, aqueles que têm a primícia, 144 mil vai ser tirado e levado para o deserto durante a grande tribulação e a grande destruição que cairá sobre a terra. Então, irmão, não tem como associar Apocalipse 12 com Gênesis 1. Não tem como. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós reproduzimos sempre o que o outro fala. Mas é por isso que nós estamos na sala do Bereano, né? Então, você precisa realmente entender. E esse estudo, irmãos, depois eu sempre falo as origens, né, que foram tiradas esses estudos, da onde que a gente lê, as bíblias que a gente lê, para a gente tirar. Então a gente vê que tradicionalmente a gente sempre cresceu ouvindo o quê? Que o diabo caiu na terra e destruiu tudo. E a terra ficou sem forma e vazia, que Deus não cria nada. Deus não cria nada imperfeito mesmo não, meu irmão. Mas Deus criou a terra assim informe, como um feto no ventre sendo fertilizado. Depois Deus vai dar a formação. Então aí os 144 mil serão arrebatados e levados para o deserto. Agora olha aí. Então houve uma grande batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado nos céus. E foi lançado fora aquele grande dragão, a antiga serpente, o diabo, chamado Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram derrubados com ele. Exatamente. Agora ele foi lançado na terra. Então a gente já explicou isso, mas eu preciso explicar esse capítulo hoje para a gente passar. Se der tempo, a gente vai falar na próxima aula sobre a criação do homem, tá? Hoje vai ficar só sobre a criação, porque se a gente for entrar a criação do homem aqui, vai pegar um pouco. Mas só para você entender, tá? Não perca a outra aula não. Na outra sexta-feira vamos estar falando sobre a criação do homem. Então, presta bem atenção nisso aqui, ó. Nós vamos falar sobre a criação da terra, a criação do mundo. Esse Satanás ainda, tá? Vou ver se eu acho uma gravura aqui. Se não der, eu vou desenhar para vocês. Que é onde exatamente vai dizer por quê. Apocalipse, a cidade, ela não, as pessoas confundem esse arrebatamento. O arrebatamento vai ser a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo não é para nós. A segunda vinda de Cristo, você precisa entender, ela não é para nós. A segunda vinda de Cristo, ela é para Israel. O Senhor já veio, né? Para eles, rejeitado. E a segunda vinda dele é para nós. Nós não somos da noite, né? Eu sempre faço questão de já dizer isso tudo. Tem muita gente esperando Cristo como ladrão de noite. Nós não somos da noite. Nós somos do dia. Paulo fala sobre isso. Nós somos do dia. Então nós não esperamos Cristo como ladrão. A igreja já tem que esperar Cristo a qualquer momento. Por quê? O que vai acontecer na terra? Quando faltar 7 anos. O próprio apóstolo Paulo, ele sempre, toda a vida dele, ele já pregava esperando esse dia. Ele já esperava. O próprio apóstolo Paulo naquele tempo. Porque nós não somos da noite. Porque quem é da noite é quem está em trevas, quem está no pecado. Aí ele acha sempre que vai ter uma chance e não precisa voltar para Jesus hoje, consertar a vida dele, sair do pecado. Aí fica na lama, achando a lama uma gracinha, brincando. Achando como um brinquedo. Vai cobrir isso tudo aí. Vai cobrir isso tudo. Então ele tá na noite, não está esperando o ladrão vir. Né? Tá se sentindo protegido, se sentindo... E tem aqueles que estão dormindo, que é o povo de Israel. Está como se fosse num sono espiritual. Então, eles estão dormindo. E é muito importante a gente entender que a cidade, o que vai acontecer? A cidade, ela vem o quê? Descendo. A cidade, ela vem descendo. Eu quero ver até se um texto aqui para a gente ler, tá? Daqui a pouco.
A cidade ela vem descendo. Ela vem descendo. E quando ela faltar 7 anos para chegar aqui sobre a terra, quando a Nova Jerusalém chegar 7 anos aqui, tem várias gravuras, mas eu queria mostrar uma gravura assim mais prática que vocês pudessem entender melhor, tá? Quando faltar 7 anos para ela chegar aqui, nós entraremos na cidade. Nós entraremos na cidade. Então, eu sempre faço questão de repetir isso várias vezes, tá? Conscientemente. Não existe esse arrebatamento, um abrir e fechar de olhos, não. Isso aí foi aqueles que não leram a Bíblia que inventaram esse negócio aí. É a transformação do corpo. É a transformação do corpo, que é no abrir e fechar de olhos, tá? Você pode ler lá, quando fala isso, lá em 2 Coríntios. Parece que é o capítulo de número 15. Então, é a transformação do corpo. Não existe isso. E a cidade, a Nova Jerusalém, lá no capítulo 22, acha para mim Apocalipse, capítulo 22. Mesmo? Vem para mim. 22? Que é um assunto que a gente nem ia falar hoje, então estou falando meio improvisado aqui para você entender. Achou aí? 22. Apocalipse 22. Pode ler no Apocalipse 22. Pode ler. Mostrou-me depois o rio de água da vida, o rio da água da vida, resplandecente como cristal, que nascia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um lado do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando a cada mês o seu fruto, e as folhas da árvore eram para a saúde das nações. E ali não haverá mais maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não terão necessidade de luz ou de lâmpada, nem da iluminação do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. Eis que venho repentinamente. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de havê-las ouvindo e visto, prostei-me aos pés do anjo, que me mostrava essas coisas para o adorar. Glória a Deus. 21:2. Apocalipse 21:2. Então, olha aqui, como é que ele viu a cidade. Olha aí. Isso, pode ler, 21:2. Pode ler a partir do 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz procedente do trono do céu, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os filhos dos homens, pois habitará com eles, e eles serão o povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí. Olha que coisa tremenda. Eu não sei se você leu na sua casa Apocalipse 21. Fala que a cidade, lê de novo 21:2. A cidade é o quê? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, disposta como uma esposa. Então, peraí.
E outra coisa, a igreja não é noiva, a igreja é esposa. Grave isso, esses louvores aí que fala que é noiva, tá fora da Bíblia, tá? Por causa de traduções às vezes. Ela é esposa desposada. O que é uma esposa desposada? É igual José estava com Maria. Você vai lá, assina o casamento, tá? Assina lá, cada um vai para sua casa preparar as coisas, porque depois vai ter a festa das bodas e eles vão se ajuntar para sempre. Então, o que é a igreja? A igreja foi casada com Cristo na cruz do Calvário, já foi assinado através do sangue de Jesus Cristo, da redenção, já foi assinado. Então o que vai acontecer agora? Agora ela está desposada, ele foi preparar lugar e ela está esperando. É por isso que quando José ouviu falar que a mulher estava grávida, ele falou: peraí, eu casei, mas eu estou desposado dela. Não toquei nela ainda não teve nem a festa das bodas. Então ele pensou largar ela secretamente. Mas aí as coisas mudaram. Então aqui só para você entender, João ele vê a cidade que descia do céu. A cidade está descendo do céu, a Nova Jerusalém, ela está descendo do céu como se fosse um bonde. E nós subiremos, tá? E entraremos nesse bonde quando ele faltar 7 anos para chegar sobre a terra. Porque a Jerusalém vai descer e vai ficar sobre a terra. Então nós entraremos. Aí a ressurreição que nós já falamos, mortos descerão, pegarão o seu corpo, encontrará conosco e juntos subiremos e seremos arrebatados. Entraremos na cidade em movimento, mas aquele que está dentro da cidade sairá e virá nas nuvens e encontrará com a sua igreja e entrará de novo na cidade que está descendo. A cidade não para não, a cidade está em movimento, a cidade que é descida do céu. Eu não sei se está aí, vou chegar mais para cá, né? A cidade que ela vem descendo. Então esse tempo aqui vai ficar 3 anos e meio. Quando ela deparar com os 3 anos e meio, é esse Apocalipse 12 que nós vimos. Os anjos clamam, e agora o que eles vêm na frente, o arcanjo agora, os anjos vêm na frente agora e vai acontecer isso. Vamos continuar a leitura de Apocalipse 12. E eles vão expulsar, porque agora eles saíram aqui, o céu do céu, e agora estão chegando nas regiões celestiais. Lembra quando eu falei do firmamento que Deus fez? As regiões celestiais que Paulo falou, onde estão os principados e potestades? Eles vão expulsar esses demônios, e agora o próprio Satanás, agora, como o absinto, aí é um estudo que a gente tem que dar em Apocalipse, eles vão cair, e vai cair o que? No mar. E aí aquele estudo que a gente deu também, usando um corpo o que? Do Leviatã. E ele vai ter 3 anos e meio, o grande dragão, as 7 cabeças, os chifres, e depois a gente vai dar um estudo só sobre isso. Estamos fazendo um estudo aí de Apocalipse e Daniel, para você, depois a gente vai passar para você. Mas Lê, continua lendo o capítulo 12 de Apocalipse para a gente fechar isso aqui. Vou ler o versículo 9 de novo. E foi lançado fora aquele grande dragão. Então agora ele vai perder seu espaço, porque esse espaço nas regiões celestiais, ele está ali temporariamente. Esse espaço não é dele, esse espaço é da igreja. Meu Deus. Que ele vai ser expulso dali. E aí que eu falo para vocês que Apocalipse, na verdade, ele vai até o capítulo 11, porque passado de lá está tudo dentro do capítulo 11 e vai espalhando. Capítulo 17, capítulo 16, tudo ali já está explicado. E o Apocalipse mesmo, muitos textos daqueles que estão dali para frente, está tudo do 11 para trás. Apocalipse mesmo vai até o capítulo 11. Aqueles outros capítulos ali está tudo espalhado dentro do capítulo. Então quando você estuda Apocalipse até o capítulo 11, você passa a ter uma dimensão diferente. Continua lendo. A antiga serpente, o diabo chamado Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado na terra. Aí agora ele vai perder o espaço. Pastor, mas por que tanta maldade, tanto mal? Você vê as pessoas emprestando isso aqui, ó. Eu já falo isso direto, mas é só para você gravar, ó. Emprestando o passaporte, emprestando o corpo. Aí eles emprestam o corpo para ele atuar na terra. Aí por isso que ele pode atuar na terra, é por isso que ele pode causar destruição. Não é porque ele está na terra. Pastor, mas o mundo é do maligno. Onde você leu isso na Bíblia? O mundo jaz no
Presta bem atenção. Não do, é diferente. O mundo ainda está no. Essa palavra jaz significa ainda na influência do maligno. Mas o mundo não é do maligno. Olha que sério. O mundo não é do maligno. Então o mundo está sob a influência do maligno, mas o mundo é dos homens, do filho dos homens. E quando nós entregamos todas essas almas, existiu o dinossauro? Existiu. Então foi o diabo, o meteoro que caiu? Não. Foi meteoro, não. Como você não crê também, eu acredito na evolução, né, do homem sápio. Como é que fala? Sapien, né? E depois fala que o homem veio do macaco, depois foi evoluindo. Isso não é de Deus, não. Parou a evolução? Parou a evolução. Então o que acontece? A natureza, ela geme pela redenção, porque a natureza, através do pecado, ela sentiu. Você repara que quando Adão e Eva, eles pecam, foi expulso, nasceu espinha, abrolhos, então a natureza, ela foi se modificando. O pecado, ele modifica o curso natural e até da natureza. Lá em Romanos fala que ela geme também para a redenção. Assim como nós esperamos a transformação do corpo, a natureza também, ela espera. Mas a natureza ainda vai passar por uma provação. Por quê? Repare que Deus, ele não vai permitir que toda a terra seja destruída. Só até essa parte. De tudo ele preserva. Por quê? Está preservando para regeneração, para restituição. Ele não vai criar a terra de novo. Ele vai restaurar, vai redimir a terra. Então ele precisa deixar que na hora que os selos, taças e trombetas começar a cair sobre a terra, não destrói a terra toda, deixa sempre uma parte da terra, né? Eles estão até hoje, não sei se você ouviu falar, tinha até uma irmã na quarta da igreja conversando comigo. Eles estão achando porque hoje, essas mortes do coronavírus, eles estão falando que está quase chegando a terça parte da Terra. Então eles estão colocando isso também. Eu falei, a terça parte da Terra que fala é a Terra mesmo, né? Não, doenças aí há anos, já matou muito, o coronavírus está matando agora, mas não chegou ainda a número de milhões de pessoas que morreram com doenças respiratórias. Se você for calcular o tanto de pessoas no mundo que morreu séculos e séculos com doenças respiratórias, você vai ficar desapontado. Então agora, claro, porque isso está no nosso tempo agora. Irmão, deixa eu falar para vocês, isso não é cavalo preto, isso não é... Irmão, isso é uma fichinha. Princípio das dores, nós estamos aí mais ou menos na sombra, irmão, nem começou. Porque os homens não terão recursos, os homens não terão remédio na grande tribulação. Então, os homens vão desejar morrer e não vai conseguir. Só vai conseguir morrer aquele que for salvo. Porque aqueles que for marcados não poderão mais morrer. Então o camarada vai chegar com a cabeça, não é o nosso assunto aqui, mas o camarada vai chegar com a cabeça lá no hospital, no pronto-socorro, e não vai poder, vai querer morrer, mas não vai conseguir morrer. A morte vai ser retirada da terra. Então morrer vai ser uma bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que morrem pelo amor ao nome. Bem-aventurado aquele que conseguir morrer. Só aqueles que se salvarem aqui, que rejeitar a marca da besta, é que vai conseguir. Irmã Graciane, quer falar? Não. É muita bênção. Então, irmãos, voltando aqui para falar, Satanás agora, Bruno, que ele vai ser empurrado, lançado na terra. E aí foi aquele estudo que a gente deu, ele vai cair sobre o mar. E ele vai ser a alma. Você repara lá em Gênesis, fala que Deus destruiu todos os leviatãs, mas deixou um. E esse um por uma missão. O corpo dele é enorme. O corpo dele atravessa o oceano. E ele está dormindo em uma profundidade, numa profundeza muito grande. Eu estava até conversando com a Lohane esses dias aí sobre isso aí, ela me perguntando algumas coisas. Tem gente que acha que isso aí é só uma coisa simbólica. Não, esse leviatã não vai se levantar, não é só... simbolismo só simbólico, não vai ser esse dragão, vai ser desse jeito. Deus quando ele fala do Leviatã, Deus pergunta a Jó, aonde tu estava quando eu criei o Leviatã? Como é que? Foi uma coisa criada. Foi uma coisa criada, uma coisa imaginária, não. Foi uma coisa exatamente criada. Como é que eu posso achar que é uma ficção, que é uma simbologia? Não, a Bíblia, irmãos, tem coisa que é literal, tem coisa que é histórica, tem coisa que é os dois. Que é simbólica e literal.
Então é preciso um discernimento espiritual muito grande. Quando você vai estudar a palavra do Senhor, você faz uma confusão. Existe realmente esse Leviatã, tem coisas que são os domínios da serva, o seu chifre, a representação das cabeças, todos esses são principados e potestades que atuam. Então a gente precisa entender. Continua a leitura aí onde parou, Bruno. Então ele vai ser julgado na terra. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram derrubados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a potestade, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Aí, segura aí. Foi lançado fora o acusador. Se fosse lá em Gênesis 1, que irmão que ele estava acusando, se nem existia Adão? Então, a gente vê que agora foi lançar, essa batalha ainda vai acontecer. E lá em Daniel, nós vamos ler lá em Daniel. Lá em Daniel fala que essa batalha vai acontecer ainda. Continua lendo. O qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Os nossos irmãos os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas diante da morte. Depois dá uma conferida se eu estou no Instagram ainda, porque eu não sei se o Instagram continua, né? Então, gente, olha aí, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ué, peraí. Então, se eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro nem havia sido morto ainda. Como é que eles venceram pelo sangue do Cordeiro? O Cordeiro que foi morto na fundação foi-se embora. Agora lê Daniel 12. Daniel 12 falando sobre essa batalha. Sobre a grande tribulação. E para nós fecharmos aqui o estudo, semana que vem a gente volta falando que o homem ele foi criado antes que existisse Adão e Eva. Então você não perca esse estudo não, tá? E nem é ficção não, é Bíblia, palavra do Senhor. Tá bom? Vamos ler lá, só para fechar aqui, para nós orarmos. 12:1. 12:1. Lê. Olha aí, na sua Bíblia em casa aí, Daniel capítulo 12, versículo 1. Em diante. E naquele tempo se levantara Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e será um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que se tornaram nação até aquele tempo. Mas o teu povo será salvo, isto é, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mas os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Olha aí. Mas tu, ó Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e irão de um lado a outro, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, observei, e eis que outros 2 varões estavam de pé diante de mim, um em uma margem do rio, e outro na outra margem. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo durará para se cumprir todas essas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que será por um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas serão consumadas. Isso. Agora, só um pouquinho. Volta lá em Gênesis 12:15. Nós vamos terminar aqui para terminar a explicação de Gênesis. Então aí está falando sobre a grande tribulação, né? E falando também dessa batalha que vai... Presta bem atenção. Se Daniel ainda está falando que vai haver essa batalha, como que existir? Complicado, né? Quer falar? Pode falar. Ele ainda Se quiser fala falar. o tempo ainda. Sim.
O tempo que ele faz são 3 anos e meio. 3 anos e meio. Exatamente. Agora, lê aí que é uma parte importante que a gente deixou de passar. A partir do 12, 13, só pra gente concluir. Estamos fechando aí, tá, gente? Aguenta aí só um pouquinho. Apocalipse 12, 13. Gênesis, né? Não, é Apocalipse. Falei Gênesis? É Apocalipse, gente, desculpa. Apocalipse 12, 13. Vamos falar sobre Abraão. Apocalipse 12, 13. Pode ler? Pode ler. E quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um filho varão. Isso, aí nós E lemos. foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, para longe do dragão, ao seu lugar onde recebe sustento por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, guardada longe da face da serpente. Essa serpente é o mesmo que o Leviatã e o mesmo que o dragão. Tá? Então, olha o que ela vai fazer. Quando os filhos de Israel, os remanescentes, for levados para o deserto, ela vai fazer tipo um tsunami. Ela vai tirar, esse dragão é tão grande que vai tirar, sugar a água dos rios e lançar contra eles lá no deserto, fazer um tsunami. Olha ele aí. E a serpente lançou água como um rio, proveniente de sua boca, às costas da mulher, querendo arrebatá-la pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e absorveu o rio que o dragão lançou sobre ela. Olha aí. Pode continuar? E continua, olha aí como é que ele tem ira contra aqueles. Ele vai voltar para tentar massacrar Israel. Massacrar Israel. E repara que, por quê? Uma das taças da ira de Deus que cai, o Senhor seca as águas do rio. Justamente porque ele está querendo destruir essa terra. O Senhor seca as águas do rio, porque justamente ele está querendo destruir o remanescente. Continua lendo. E o dragão, cheio da ira contra a mulher, foi fazer guerra contra os seus descendentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. E o dragão fixou-se sobre a areia do mar. Aonde ele será lançado? No mar. Então, a trajetória dele é essa. Primeiro, ele caiu, foi expulso, caiu por terra, caiu nas regiões celestiais. Caiu por terra. Das regiões celestiais, quando a cidade, 7 anos, quando dá 3 anos e meio, que ela estiver quase chegando, 7 anos a gente vai entrar. Quando dá 3 anos e meio, que é 3 anos e meio, 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação. Na metade da grande tribulação, ele vai ser lançado aqui na terra. Aí vai vir o falso profeta com ele, vai ser um tormento. A gente já explicou sobre a grande tribulação. Ele vai ser lançado aqui na terra. Quando ele for lançado aqui na terra, ele vai possuir o corpo do Leviatã. E repare que agora ele vai viver, mas não na eternidade. Ele vai ser condicionado no tempo. E ele vai ter corpo agora. Então por isso que a maioria das taças cai sobre o mar. Quando ele cair aqui, aquela estrela e aquele monte que caía sobre as águas, é o absinto. A gente vai estudar Apocalipse ainda. É o domínio de Satanás caindo aqui. Ele vai matar até essa parte. Imagina, essa cidade como Rio de Janeiro, Belém, essas cidades que são amigas, elas vão ser inundadas. E aquele fedor de peixe morto, porque ele vai cair, vai matar até essa parte quando ele mexer. Então todas essas cidades, né, que é também os Estados Unidos, todos os países, estou falando no Brasil, porque a gente está no Brasil, elas vão ser o quê? Inundadas. Então ali vai acontecer uma grande destruição. Mas a igreja não vai estar aqui. Então, depois que o Senhor descer, só para terminar sobre a terra, depois que o Senhor descer, a terra vai ser o quê? Transformada. A natureza vai ser modificada. E durante 1000 anos o Senhor vai estabelecer o seu reino aqui, com a cidade em cima da terra, um trono do Pai na cidade, o trono do Filho na terra, dentro do templo que será construído, o templo de Ezequiel. E toda a terra vai ser regenerada. E aqueles, né, que receberam galardão, esses galardão é como justiça e é como êxito aqui na terra. Então será os príncipes aqui na terra.
Então vamos exercer trabalhos e mais trabalhos, mas isso é um outro estudo, mas só para você entender como será a terra transformada, modificada, com Satanás preso por 1000 anos. Então, vale a pena, irmãos. Tudo que Deus fez foi perfeito, mas Satanás e o homem dando lugar tem destruído a terra. Mas nós vamos sempre pedir a Deus, né, para abençoar. Amém? Consideração final desse estudo, né, com o Rafael, também depois o Bruno. Vai fechando aqui. E põe aquela primeira música, bem baixinho. Amém, irmãos? Queria deixar um texto para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 45, versículos 6 e versículo 7. Para que saibam desde a saída do sol até o poente, que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor Jeová e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor Jeová que faço todas as coisas. É interessante que a gente vê falar a respeito da criação, que o criar e fazer. Então, uma pergunta que me perguntaram essa semana a respeito do estudo passado, então Deus criou o mal. Realmente, Deus teve que criar o mal. Se a gente ler esse texto, a gente vai ver que toda a criação de Deus ela foi perfeita. O anjo Lúcifer, que é muito chamado que a gente vê Satanás ali, ele foi criado perfeito. Nós homens fomos criados perfeitos. Mas é as nossas escolhas que nos traz a nossas imperfeições e nós saímos daquilo que Deus destinou na sua criação. Então observe uma coisa. Deus vai criar um anjo de luz, um anjo perfeito. E não existia mal, não existia maldade. Mas através da decisão de um ser que foi criado por Deus para ser um ser, sobretudo, santo, ele tem a decisão de escolher o mal. Então cai aqui no que nós vemos que Deus tem que criar o mal aonde não havia. Não é uma escolha de Deus criar e fazer o mal, porque a gente vai ler no texto. E formou... versículo 7 do capítulo 45. Eu formo a luz. Se ele forma a luz, ele forma algo que já existe. Então ele só dá forma à luz. Que ele já criou as trevas, né? Ele criou as trevas. Ele não faz a treva. Eu faço a paz. De Deus. Ele faz a paz. A paz já é eterna no trono dele. Agora, eu crio o mal. Ele teve que criar o mal porque alguém fugiu do plano dele. Então no céu não havia o mal, não havia maldade. Então quando o anjo agora ele se entrega à maldade nas suas multiplicações do seu comércio ali, ele gera o mal, Deus tem que criar. Mas você não vai ver escrito na Bíblia que Deus vai fazer. Deus nunca multiplicou o mal. A diferença de nós homens, a diferença que Deus faz o homem e Deus cria o homem, porque o homem era bom e foi feito bom. Mas o mal você vai ver que a partir do momento Deus não dá crédito, ele não multiplica o mal, mas ele tem que criá-lo. Rafael, mas vai me perguntar por que disso? Porque o mal só está sendo criado através de nós. Existe uma autoridade, nós lemos aqui. Sabe por que o diabo é tão irado conosco? Sabe por que o diabo não aceita o homem, não aceita a mulher e não aceita a autoridade que você tem? Porque nem o lugar que ele atua hoje é dele. Se você prestar atenção, aonde ele atua hoje é o lugar do encontro. É o lugar que eu e você vai encontrar com ele. Então bota uma coisa na sua cabeça, é momento de nós aceitarmos a autoridade, que nós fomos criados e feitos para o bem. Deus multiplicou nós e criou a gente para nós sermos bons. Mas hoje nós precisamos dar crédito à maldade. Uma coisa que Deus só criou, mas não quis fazer. Aí hoje a obra-prima aqui do Senhor, eu, você, a gente quer começar a fazer o mal e dar produtividade àquilo que não é santo, aquilo que não está na perfeição de Deus para as nossas vidas. Amém? Irmãos, vamos deixar de fazer e participar das coisas que Ele criou. O mal existe e foi criado através de um erro de um ser angelical lá bem perto de Deus. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, temos a palavra do Senhor para que nós seguimos um caminho reto.
e não fazer o mal, mas sim lutar contra ele, pregar contra ele, para que um dia nós possamos sim encontrar com o nosso Senhor. Aleluia. Nas regiões celestiais. Amém? Amém. Amém. Irmãos, Bruno, quer falar algo? Então, só pra, o Paulo falou aqui, eu tava tocando esse texto já fazia um tempo, você não cai aqui, Ezequiel 28:14, rapidinho para os irmãos verem. Tu eras o querubim ungido, protetor, te estabeleci sobre o santo monte de Deus, andavas no meio das pedras afogueadas. Foste perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Portanto, eu te lancei profanado fora do monte de Deus. É o querubim protetor, e do meio das pedras fogueaches foste tirado. Só para vocês entenderem, né? O que o Paulo acabou de falar, o que esse texto diz. Ele foi criado perfeito, mas ele se corrompeu. Adão foi criado, mas deixou se corromper. Então, sempre quando nós se deixamos levar, nós sempre perdemos um pouco de Deus. Nós sempre perdemos um pouco do céu. E muitas pessoas não estão perdendo apenas um pouco. Muitas pessoas estão perdendo o céu por se deixar corromper pelas coisas do mundo. Então, guarda, como diz Apocalipse, para aquela igreja de Filadélfia, se não me engano, guarda o que tem. Não perca por poucas coisas. Guarda, para que ninguém tome aquilo que Deus preparou para vocês. Amém? Caio, falar alguma coisa? Amém? Irmãos, vamos orar agora. Vamos ficar de pé, né? Que a Gleice está ali fora das câmeras. Que levanta a Deus a oração pela sua vida. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui conosco. A live foi um pouco extensa hoje, mas que você possa receber de Deus aí na tua vida e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Lembrando sobre a criação da terra, semana que vem vamos falar sobre o homem, né? Um pouquinho aí sobre antropologia, falar um pouquinho. E a gente sempre faz questão de mostrar esses materiais, tá? De onde a gente tira essas fontes. Você pode adquirir também a Bíblia Revelada, tá? Alfa, né? Tem a Ômega, tem também a Bereana aqui, tá? Você pode entrar aí no Google e aperta Lojas Meu Jesus, tá? Vários cursos também, né? Usando a Bible School, né? Tem o 99, tem curso fundamental. Então você possa estar, é o doutor Alderino Nelson Rocha, faço questão de mostrar, né, irmãos, para os irmãos saber de onde a gente tira essas fontes aí, mas que você possa também estar adquirindo também o seu material aí, né? É só entrar no Google, Lojas Meu Jesus, tem várias bíblias, vários livros interessantes, Cavalos de Fogo, Patrulheiro do Rabês, Soteriologia, muitos livros aí, Apocalipse, né? Desenhos, gravuras, muita coisa aí para você estar adquirindo e enriquecendo seu conhecimento. Vamos orar? Gleice, pode levar a Deus, pode orar, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer em nome de Deus por mais um momento. Ô, general de guerra, eu creio na tua santa palavra, toma na tua mão. Eu creio na tua santa justiça, joga por terra toda a obra do mal, toda a fúria do inimigo, ó Pai, eu te peço a tua bênção, confirma pelo teu poder, Pai, despedaça todo jugo, toda corrente, ó Pai, na autoridade que é no teu nome, Senhor. Sim, meu Pai, faça a tua obra. Em nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar, aquele abraço e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, gente. Aleluia. Aleluia. Essa pirâmide do Senhor aí ficou boa.